toda semana a gente traz algum assunto, um assunto novo, assunto diferente, do que acontece na nossa clínica no dia a dia. E hoje eu trouxe uma coisa curiosa que os pacientes acabam indo na clínica e a gente, com um problema no dente, lógico, e é um dente que precisa fazer tratamento de canal, e a gente acaba, em algumas situações, orientando o paciente que o melhor caminho é a extração. Então, eu vim trazer hoje o porquê que a gente faz a opção da extração, ou porquê que a gente faz a opção em manter o dente na boca. Lógico que o ideal seria sempre que a gente tivesse condições de preservá-lo. Mas existe uma linha tênue entre você preservar o dente e extrair, e essa questão do que leva a gente optar por uma extração. Isso é a dúvida de muita gente, né? E chega lá, isso vira É, realmente um problema, né? é, Quando você tem que conversar com o paciente a respeito disso. Quando o paciente chega com a dor de dente, até isso é um pouco mais fácil de o paciente entender, assimilar, né? Falar assim, infelizmente não dá, e vamos ter que extrair, enfim, e colocar o implante. Mas o duro é quando o paciente chega e ele não sente, é um dente que está uma doença com um problema crônico, está em necrose, não tem Ah, abscesso, não tem nada, e o paciente fala, não sinto dor, nada. E quando você vai olhar, o dente está completamente comprometido, aí você fala, putz, olha, vai ter que perdeu esse dente. extrair esse dente. Então o paciente chegou sem nada e vai sair sem o dente. Então hoje eu vou explicar por que a gente faz essas opções, por que dá essa opção e o que leva a gente, enfim, a poder preservar, manter o dente lá ou fazer a extração. Alguns aspectos são fundamentais para a gente poder fazer essa avaliação. Então a gente leva em consideração aspectos anatômicos. Eu vou explicar depois um por um, rápido, de uma forma, uma linguagem bem simples, mas a gente leva em consideração alguns aspectos anatômicos, aspectos restauradores, se o dente pode ou não restaurar. A expectativa do paciente é extremamente importante, né? O paciente muitas vezes ele tem aquela ansiedade ou está com aquele passou uma noite mal dormida e então ele vem com dor, enfim, isso a expectativa do paciente é muito importante nessa hora. Condições do dente periodontal, né? Que é a situação de que o dente, como é que o dente se apresenta no arco, se ele está fora do arco, se ele está com mobilidade, se ele está extruído, enfim. Essa é uma questão muito importante. E as condições propriamente ditas dos aspectos anatômicos, endodônticos do dente. Então, essa questão que eu falei no começo, um dente que já veio numa situação de necrose, então um dente que não tinha nada, ele só tinha uma cárie, muitas vezes até a cárie interproximal entre um dente e o outro, e a pessoa não consegue nem ver na superfície oclusal. Então, é uma questão importante para a gente também avaliar. E, por fim, a questão econômica, né, que a gente não pode deixar de levar em consideração o aspecto econômico. Se entre preservar o dente, reabilitar ele com um elemento protético, isso muitas vezes acaba inviabilizando, porque a implantodontia acaba sendo o caminho mais rápido, mais fácil e até muitas vezes mais barato do que você tentar reabilitar o dente. Muitas vezes até mais duradouro, É. né? A implantodontia, né, ela hoje, nos dias de hoje, então como que modernizou demais, então os equipamentos para implantodontia são mais acessíveis, os próprios implantes são mais acessíveis. A gente trabalha com o mesmo fabricante já há uns 25 anos. Então, mas tem diversas marcas no mercado e assim marcas que são também conceituadas, respeitadas. E então a indústria trouxe bastante material para o mercado. Então, equipamento que antes os motores eram importados. Hoje os motores a gente fabrica motor tem motor de alta qualidade. Então, tudo isso foi reduzindo os valores do implante.
Isso deixou acessível para muita gente, e muita gente ainda tem aquela concepção de que o implante é caro, de que, nossa, eu vou pôr um carro na minha boca. Eram as histórias que a gente ouvia no passado e que muita gente chega ainda repetindo essas histórias nos dias de hoje. A técnica cirúrgica facilitou, ficou muito mais simples, né? De hoje fazer uma cirurgia de implante e que na maioria dos casos tem um pós-operatório excelente, sabe, com o mínimo de dor ou ausência total de dor, né? A gente tem história de paciente que fala, não senti nada, eu saí como se do jeito que eu entrei, não tinha, sem problema nenhum. Então tudo isso acabou facilitando e trazendo a extração em implantodontia como uma opção muito, Hoje viável, né? viável. E sem contar que, né, 95% dos implantes estão osso-integrados, né? A gente tem, assim, a cada 100 implantes, a gente tem 5 implantes que acabaram não dando certo. E muitas vezes essa questão de não dar certo ou dar certo é muito relativo mesmo, né? A gente tem, foi mal indicado, né? Não porque o implante é uma coisa que é insegura, não porque ele é uma loteria, não, vou jogar com a sorte, de jeito nenhum. O implante é real, o implante, né, não tem essa questão de jogar com a sorte. Se falhou, a gente tem que avaliar. Muitas vezes falhou por falha do profissional, falha técnica do profissional, e pode acontecer. Então, geralmente numa indicação que não foi a melhor indicação, ou um pós-operatório, em que o paciente não contribuiu, então o paciente fumante, o paciente não higienizou, enfim, algumas coisas que podem levar a chegar a esses 5% dos implantes que são perdidos. Mas 95% é uma margem muito grande. E como a gente sempre traz essas histórias, né? Isso foi um compilado da semana, porque a gente sempre, conversando com os nossos pacientes, a gente escuta essa história, né? Mas a minha vizinha fez implante e aconteceu tal coisa, mas a minha cunhada. Sempre tem uma história de alguém e que a pessoa não sabe a história total, de como foi a história daquela pessoa, e traz aquilo fragmentado. Então ficou que a vizinha fez e aquilo não deu certo. Sim. E que não é a realidade. Então não deu certo por quê, qual foi a história, se foi bem indicado, como o doutor falou, se fez os cuidados pós-operatórios, se não higienizou, se fumou, enfim. Então, traga a sua experiência, traga o que você quer, assim, qual é a tua realidade, a sua realidade. Né? Assim como a implantodontia, a endodontia, o tratamento de canal, também evoluiu. Também as coisas modernizaram. No passado, e o passado da minha escola mesmo, era um outro tratamento de canal completamente diferente. Quer dizer, o princípio é o mesmo, mas era um tratamento de canal completamente diferente do que eu faço hoje. O que eu aprendi há 30 anos atrás é diferente, não a questão fisiológica, mas é diferente a técnica, né? Então as coisas evoluíram, modernizaram. Hoje a gente conta com, lá na Jade, com um equipamento de raio-x digital, que ele facilita. Eu tiro uma radiografia, em 2 segundos ele está na tela do meu computador. E isso me dá uma precisão muito grande. Eu consigo trabalhar essa imagem, tirar algumas medidas que facilitam. Eu consigo ver curvatura. Então, o dente é formado de coroa e raiz. Coroa é o que está para fora da gengiva ali. É o que você vê. É o que vê. E a raiz é a parte interna, que está implantada dentro do osso. Então, e no tratamento de canal, a gente vai trabalhar nessa parte interna, na anatomia interna do dente. Então, na radiografia que a gente consegue, na imagem em 2 segundos, rapidamente a gente consegue auxiliar no diagnóstico, a gente consegue ver aspectos anatômicos, ver a condição do dente, a condição periodontal. Isso que hoje facilita muito com a questão do raio-x digital. Até mesmo fazer um diagnóstico para que se aquele dente é realmente um tratamento de canal, exatamente. ou se não é um tratamento de canal, apenas uma restauração, ou se aquele dente está perdido, né, como é o tema hoje do programa. Essa linha tênue que uma radiografia bem tirada, digital, a gente pode verificar e traçar o plano de tratamento. Outro equipamento que a gente tem, que veio para somar no nosso dia a dia da clínica, é o microscópio. Então, a gente tem o microscópio para tratamento, tem várias funções, mas para tratamento de canal, a gente consegue fazer, o nosso microscópio ele amplia
em 10, 16, em 40 vezes o tamanho do dente. Então, existem dentes que a anatomia interna, né, nós temos 2 condutos, 3, 4, até 5 condutos já consegue, tem dentes que apresentam isso, né? Isso varia de dente para dente, de paciente para paciente, mas no passado eu tratava canal, putz, eu sabia que tinha o primeiro molar inferior 4 canais, mas eu não conseguia localizar o quarto conduto. E isso é uma coisa que é comum de hoje aparecer. O paciente fez um tratamento de canal no passado e ele questiona, fala, tem sempre uma dorzinha, eu mordo, eu sinto alguma coisa. Eu sinto esse dente, sinto que esse deveria não dente, acontecer, né? E a gente faz uma radiografia, olha lá, fala, poxa, mas está aqui. Usa uma técnica radiográfica que a gente angula, vira, e a gente localiza apenas o tratamento de canal em 3 condutos. E a gente tem na história do primeiro molar, eu dou o exemplo do primeiro molar, mas tem o primeiro molar superior, também tem a mesma anatomia, a mesma quantidade. Então, olho lá e falo, pô, mas esse dente aqui, ele normalmente tem 4 condutos. E a gente vai abrir esse dente, faz a opção de fazer um retratamento de canal, a gente vai abrir esse dente e acabar localizando com um microscópio eletrônico. Então, a implantodontia modernizou, a endodontia não ficou atrás, ela veio caminhando juntos, né? Quer dizer, caminhando juntos não, mas a evolução foi na mesma velocidade, na mesma intensidade. Os equipamentos, os instrumentos para tratamento de canal hoje são muito seguros, né? Então, a gente tem lima de níquel titânio, que ela tem uma flexibilidade enorme, que não tem fratura. Então, antigamente os instrumentais, a gente corria o risco de instrumentar o dente e acabava quebrando uma lima lá dentro, então era um problema. Mas hoje tem os instrumentos são de níquel titânio, o que a gente usa, a instrumentação mecanizada lá na clínica. Então, os instrumentos têm uma flexibilidade incrível, enorme, né? O equipamento, o motor que eu trabalho, ele vem uma programação para aquela marca. Então, eu vou usar uma técnica X de um determinado fabricante e de um determinado material. E eu vou no meu aparelho, eu só coloco que eu estou usando aqui essa marca, essa técnica. E ele faz a velocidade, o torque. Se ele tiver que fazer o torque rotacional invertido, ele faz. E ele mostra a medida também? É um computador ajudando, auxiliando. Sem risco de fratura. Então, assim, essas coisas vieram realmente para modernizar, para facilitar. O que diminuiu, inclusive, o tempo, que antigamente se fazia tratamento de canal, que todo mundo torce ainda o nariz, né? Fala, ai, doutor, tem que fazer tratamento de canal. A pessoa fala, ai, quantas vezes eu preciso vir aqui? Isso. Isso que diminuiu muito, né? Então, eu falei do que mudou na odontologia, o que modernizou, o que a gente avalia também, se vai extrair ou não. E eu falei no início, os aspectos anatômicos. Então, eu radiografo um dente, eu vejo lá, é um dente que ele tem uma raiz que a gente chama de lacerada, tem uma curva acentuada no ápice, e isso acaba dificultando eu fazer um tratamento. Então, e eu não tenho, assim, a menor vergonha em dizer ao paciente que isso, para mim, é um fator que limita essa dilaceração bem acentuada no ápice. Isso é uma curvatura muito grande que ela corre o risco de fratura de instrumento, corre o risco de a gente não chegar no limite da raiz e ficar aquela pontinha. Então, tem dentes que tem uma curva que é mais ou menos o C-cedilha, faz um anzol, né? E isso inviabiliza, acaba dificultando o tratamento de canal. Então a gente fica... Acho que isso é uma previsibilidade do futuro. Isso. Fazer agora é a pessoa ter a disponibilidade de ter um dinheiro investido ali, naquele tratamento, o seu tempo. O quanto isso vai durar, né? Vibe Mundial 95,7